Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós temos a grata alegria de celebrar os mártires coreanos. Depois de uma igreja que já estava presente, começou-se sempre mais a perseguição contra os cristãos da Coreia. Eram não só católicos, mas luteranos. Entre os católicos nós contamos 117 mártires que foram canonizados por João Paulo II. Eram 8 bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos. E que banharam aquela terra com o evangelho, fazendo assim também depois nascer uma comunidade robusta de cristãos. Quando você tem a possibilidade de conhecer a presença da igreja de outras nações, você começa a perceber isso. Por exemplo, que por vezes nós pensamos que o número de cristãos no Oriente é um número insignificante. Por exemplo, a China tem percentualmente um número de católicos que é muito pequeno, mas seguramente o número de católicos que participam da missa dominical na China é superior ao número de católicos que participam da missa dominical no Brasil. Então, percentualmente um número insignificante, mas em número absoluto se fala de 60 milhões de pessoas que participam da missa dominical na China. E a Coreia também é uma presença cristã robusta, aquela Coreia do Sul, aonde nós temos, por exemplo, a presença de nós frades, uma província que tem um número expressivo de frades que ali estão. Então são nossos irmãos da fé, de culturas tão diferentes nós somos, mas é muito belo quando nós frades nos encontramos no capítulo geral, a possibilidade de estar com esses irmãos que vivem a mesma fé, o mesmo carisma, esparramados pelo mundo inteiro, em um encontro caloroso, em um encontro de afeto, em um encontro com pessoas que buscam viver a santidade a partir da expressão do carisma franciscano, no encontro com a própria cultura, sem anular a própria cultura. Na antífona de hoje, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Para os salvos como nós, ela é poder de Deus. Nós hoje, depois do anúncio do fim do sofrimento que ouvimos na liturgia de ontem, hoje é o anúncio da queda da Babilônia, que é Roma. A Babilônia já não existe nesse momento que João escreve o seu evangelho, mas ele está se referindo à grande prostituta, a Babilônia, que é Roma, a perseguidora dos cristãos. Então, vi um outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra foi toda iluminada. Ele gritou: caiu, caiu Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios. É o anúncio de que Roma caiu, de que a perseguidora não vai mais ter poder de perseguir. Então aparece o segundo anjo, poderoso, levantou uma pedra e atirou-a ao mar, dizendo: com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos flautistas nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma jamais se encontrará ali. A voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá. Porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçastes todas as nações. Então a acusação é que Roma saiu profanando todas as outras cidades, todos os outros povos, e por isso então tem a sua queda. Depois disso, uma grande multidão do céu vai assim aclamar, mais um daqueles belos hinos que nós encontramos no Apocalipse e que está na liturgia da igreja, não só na leitura, mas também na liturgia das horas. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E repitam, aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E agora aparece mais um anjo, o terceiro, que vai dizer: escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Recordam? É a frase que diz o sacerdote antes de dar a comunhão para os fiéis. É feliz aquele povo perseguido porque se anuncia o fim da perseguição, se anuncia que a perseguidora já está sendo destruída. Somos felizes nós, meus irmãos,
porque somos chamados para o banquete do Senhor e podemos participar desta festa dos céus através do sacramento da Eucaristia. No Salmo de hoje, nós assim rezamos em resposta a esta palavra: servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Ide a Ele cantando jubilosos, porque o Senhor libertou o seu povo, porque o Senhor se faz presente na vida do seu povo. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Entrai por suas portas dando graças, e em seus atos com hinos de louvor. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Na aclamação ao Evangelho de hoje, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Jesus continua o seu discurso e agora vai falar concretamente da cidade de Jerusalém. Quando vides Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Veja que Jesus, nesse discurso, em nenhum momento está dizendo um momento, mas ele vai fazer aqui um discurso com aquele gênero que está presente na primeira leitura, apocalíptico, que é, através de um anúncio do futuro, dizer que agora é o momento da conversão. Então, na verdade, o objetivo do discurso não é dizer o que vai acontecer, mas dizer, ora, é este o momento de conversão, é este o momento de mudança de vida. Então a literatura apocalíptica ela tem essa intenção de provocar uma mudança hoje, no presente. Vejam, caríssimos, que Jesus começou esse discurso quando estava no templo, dizendo assim, quando verem essas coisas acontecerem, é porque se aproxima, ainda não é o momento, mas estejam atentos, estejam preparados, pois não sabeis o dia nem a hora. Pois estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas. Então agora vai dizer que todas aquelas pessoas que têm uma situação que é de transição, que é uma situação do momento, não se preocupem. Infelizes mulheres grávidas que estão amamentando, aqueles que estão no campo, que fiquem lá, quem está na Judéia não volta, serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Então Jesus, com esse discurso, os primeiros cristãos vão interpretar que ele está profetizando aquilo que o Império Romano vai fazer no ano 70 contra a cidade de Jerusalém. Nesse momento, o Evangelho de Lucas está sendo escrito. O Novo Testamento tem muitos textos contemporâneos e os primeiros cristãos vão interpretar que isso acontece porque essa cidade não acolheu o seu Salvador. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. Haverá sinais do sol na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas. Os homens vão desmaiar de medo. Todos esses sinais que estão presentes nos livros apocalípticos de Daniel, de Ezequiel, no Apocalipse, nos livros apócrifos, na conclusão dos evangelhos, os sinais da natureza, do sol, da lua, terremoto, fome, sofrimento. Então são todas imagens apocalípticas para dizer que uma mudança drástica vai acontecer. Um novo mundo vai surgir. Eis que faço nova todas as coisas. E esse parto das coisas novas é anunciado de modo muito intenso pela natureza e por tudo aquilo que é visível, por tudo aquilo que compõe os nossos sentidos, para dizer que algo novo e definitivo está acontecendo. E agora, um anúncio grande de misericórdia. Então eles verão o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com grande poder e glória. É o nosso encontro com o nosso Senhor, que deve nos encher de alegria. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Irmãos, este anúncio é de libertação, de alegria, não de condenação. Levantai a cabeça, ficai erguidos, porque estaremos em condições de estarmos eretos diante do Filho de Deus. Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros, serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue.
Concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas e realmente o sejamos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.